E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro, a minha lista de melhores animes agora do início de 2025 e depois, na sequência, os melhores para os japoneses. Eu me baseei em vários sites japoneses mesmo, tá? Onde a grande maioria vai estar bem certinho esses 10 animes que tá na lista deles. Alguns ali mudam, o décimo vai para sexto, o segundo vai para terceiro, o primeiro cai um pouquinho, mas basicamente são os mesmos 10 animes. E na descrição do vídeo eu ainda vou deixar o link do site que eu usei mais ali como base mesmo, para vocês verem um pouquinho e não acharem que de onde é que ele tirou isso, vozes da minha cabeça? Não. Tem ali, tem o site, podem dar um conferes lá, beleza? Começando então pelo décimo Konokai Shanizuki na Hitogaimasu, esse anime que é uma espécie de romance entre um cara e uma mulher, só que eles trabalham na mesma empresa e eles têm uma tara um pelo outro muito grande, muitas vezes incontroláveis dentro do próprio trabalho. E aí, pra ninguém ficar sabendo que eles namoram, ficam escondendo isso de todos, o que algumas vezes não dá certo, outras quase são pegos, e por mais que não mostre nada demais, é engraçado e legal o fato de que a gente tem, em um anime, dois adultos com atitude de adultos, coisa rara de se ver em obras hoje em dia. Em nono lugar, Nihon e Yokoso Elf-san, um isekai que deu até uma boa surpresa, isso porque aqui temos um garoto que sempre quando dorme, ele vai para um mundo de fantasia e em uma das suas aventuras junto de uma elfa, eles são mortos por um dragão e quando o garoto acorda em sua cama, a elfa tá ali do lado dele. A questão é que eu pensava que seria uma história mais fixa mostrando o dia a dia de descobertas da elfa aqui na Terra, mas não, ambos ficam voltando toda noite para aquele mundo e fazendo missões e várias outras coisas, o que dá uma fluidez bacana para a obra. Oitavo da lista, Dr. Stone Science Feature, que agora vem para suas últimas partes e, como as temporadas anteriores, ainda consegue me tirar boas risadas, por mais que algumas coisas sejam bem absurdas, o fato das estratégias, vamos assim dizer, do Senko, ainda me diverte, somado a uma animação muito boa também. Agora, em sétimo lugar, Ameku Takao, outra boa surpresa, como um anime que é literalmente um Sherlock Holmes misturado com Grey's Anatomy, mostrando o hobby da doutora Ameku Takao em resolver os casos, seja de assassinato, maldições, enfim, é tudo que aparecer no hospital que as autoridades não conseguem, já que ela tem um olho afiado igual ao Sherlock Holmes para entender toda a situação nos pequenos detalhes. E por mais que as histórias não sejam, uau, magníficas, elas são legais, tem um mistériozinho e a animação em si, que para um anime desse estilo tá bem acima da média. Em Six, Zenshu, mais um isekai da lista que eu gostei da história focar em uma garota que trabalha no ramo de animes e ir pra um que ela sempre amou e já saber alguns pontos do futuro por conta disso, além do poder dela de dar vida ao que desenha. O mundo aqui tem uma história, o que faz toda a diferença pra mim, que na maioria dos isekais é só um mundo tanto faz, tanto fez, os personagens são bem vivos também aqui, cada um tem um carisma diferente e tudo parece agregar muito bem para se ter um mundo de fantasia bem fantasioso e gostosinho de se ver. Na metade, em quinto lugar, Sakamoto Days, que embora tenha decepcionado uma galera, aqui nós temos que ver esse anime com um olhar diferente do que estava sendo hypado lá no início, porque é uma história do maior assassino do mundo que largou tudo para se casar, ter uma filha e abrir um mercadinho ficando bolachudo. E a grande questão fica quando querem apagá-lo por ter saído da organização, mas não conseguem porque ele ainda é o mesmo assassino de antes, mesmo desse tamanho, o que gera muita comédia com ação. E esse é o grande ponto que muda tudo, não é a ação com comédia, é comédia com ação. Então não vai ser super empolgante por trazer ação, mas cômico por conta das bizarrices que ele faz nessas partes de ação. Em quarto lugar, Ksuria no Hitori Goto, que embora a segunda temporada tenha começado um pouquinho tranquila demais, ainda assim é aquele anime maravilhoso, misturando suspense com drama, uma comédia muito boa, aquela pegada de investigação também e intrigas, junto de uma animação gostosinha de se ver, fazendo dele ser algo que tem um bom destaque entre as demais obras que tivemos agora nesse início do ano. Em terceiro, Akuya Kureijou Tensei Oji-san, temos um anime isekai de Otome Game, só que onde um pai de 52 anos de idade, que é um otaku das antigas e na realidade toda a família dele também é,
e vai como a vilã do jogo, e por ele ser bondoso demais, ele fica falando e fazendo coisas que não eram pra ser daquela maneira. Elogia a comida do chefe, fica olhando um ferreiro trabalhar porque sim, fala bem dos pais de um dos personagens, é super certinho no trabalho, e isso tudo é referenciado ao que ele passou tanto no seu trabalho como um pai também. E isso me surpreendeu muito, porque são dois temas super utilizados, que é o Isekai e o Otome Game, só que colocaram um tiozão no meio que mudou tudo. E eu começo a rir do nada com esse anime, ainda mais com uma animação muito superior para esse tipo de obra. Em segundo lugar, Solo Leveling Arise from the Shadow, que sim, se vocês quiserem podem me xingar à vontade, não tem problema nenhum, mas eu acho que seria melhor vocês esperar chegar até o fim da próxima lista, que vocês vão entender depois. A segunda temporada veio principalmente com uma qualidade de animação muito boa, bem fiel na maior parte da obra ao original, e ainda adicionaram algumas coisas que trouxe mais vida ainda pro anime, como por exemplo o Jin-Woo questionando a própria humanidade dele, que ele já empacotou 3 pessoas, e ele não tá nem aí. Além da execução das lutas também, tá tudo muito bonito, e algumas outras coisas que eu vou deixar pra comentar um pouco mais à frente. Agora, em primeiro lugar, o anime Medalist, que pra quem acompanha o canal, sabe que em algumas listas, alguns outros vídeos, eu falei desse anime que poderia vir como uma obra que pode competir ou até mesmo ficar entre os melhores animes do ano. Falando sobre uma garotinha que ama a patinação no gelo, mas por vários problemas de família, na escola, por ser meio bobinha e até mesmo pela idade principalmente, fica difícil se engajar nesse ramo. Mas temos um cara que teve um passado bem semelhante ao dela, pegando-a pra treinar e a transformando em uma campeã. E além de estar tudo muito bonito, somado às partes tensas que eu começo ficando... Ai meu Deus do céu, ela vai cair, não cai. Minha Nossa Senhora, que susto, achei que ela cair. Junto com um alívio cômico que funciona super bem, as interações entre os personagens é muito bem desenvolvida, não fica chato em momento algum, além da profundidade que conseguiram colocar aqui ser visto em pouquíssimos animes. Mas claro, listas assim são bem situacionais, né, porque vai do gosto de cada um. Quem não gosta de animes tão sentimentais não vai colocar Medalist, quem não gosta de anime de ação não vai colocar Solo Leveling, ou quem gosta muito de anime de ação com aquele tema de RPG vai colocar Solo Leveling às vezes como primeiro lugar disparado. Então acaba indo um pouquinho de cada gosto, mas a gente consegue ver que pelo menos nessa lista, ou a grande maioria desses animes, tem algum pontinho ou outro que se sobressaiu em relação aos demais que a gente teve agora no início desse ano. Então agora a gente vai para a lista dos melhores para os japoneses, que caso você queira ver, na descrição do vídeo tem um linkzinho ali para o site para você dar uma conferida. E no final da lista ainda, eu vou falar algumas coisas que me deixaram perplexo aqui. Em décimo temos Ao no Exorcist, falando sobre um garoto que descobre que é meio humano e meio Oni, e que seu pai é o tio Lu, e ainda vê o seu adotivo empacotando bem na sua frente e depois decide virar um exorcista para combater essas forças do mal. Que nessa temporada tá bem bonitinho, só que tá meio parado porque tá se aprofundando um pouquinho mais no passado de algumas coisas e personagens, onde ao menos nos primeiros episódios não engajou nada tão grande assim. Em nono ficou Okinawa desu Kininata Koga Hougen Sugitetsura Sugiru, ou só Okitsura, que honestamente eu até gostei do anime. É uma história bem leve, descontraída, falando sobre um garoto que se muda de Tóquio para Okinawa e ele se apaixonou por uma garota de lá, só que tem uma diferença gigantesca entre o dialeto de cada um e ele não entende nada. Mas temos uma amiga de ambos que fica traduzindo tudo e essa por sua vez gosta do protagonista, virando quase que um triângulo amoroso. A questão é que tá tudo bem bonito, os personagens carismáticos, é legal ver o olhar dos próprios japoneses sobre Okinawa e como são algumas coisas de lá. E acredito que essa regionalidade fez ele entrar na lista. Em oitavo lugar, Sakamoto Days, que como eu disse antes, consegue se sair uma ótima história para rir das bizarrices que aconteceu nas partes de ação, assim como o nosso bolachudo que tem mais medo da esposa do que dos outros assassinos, sendo literalmente aquele anime divertido de se ver. E se você me disser que você não tem tanto medo assim da sua esposa quanto teria de uns 3 assassinos, mentiu, hein? Que aqui no caso é 1,60 m de pura maldade. Em sétimo lugar, Hanao Asako Shura no Gotoku, um slice of life com drama e uma narração bem leve falando sobre uma garota que mora em uma ilha que tem só 600 habitantes e tem como hobby ficar lendo para as crianças daquele lugar, até que o presidente do clube de transmissão da escola convida ela para fazer parte do grupo, pois ela tem um talento gigantesco para isso.
E conforme vai avançando a história, a gente vai vendo alguns dramas da garota, ela evoluindo na questão da leitura, tendo relações profundas entre alguns outros personagens, e literalmente, a todo momento, é um anime bonitinho, é fofinho, aprofundado nessas questões mais sentimentais e que passa uma vibe muito tranquila e a gente chega a ficar num estado zen vendo isso daqui. Em sexto lugar, Bang Dream Ave Música, que caramba, ver esse anime aqui foi uma grande surpresa, porque é um 3D, ou CGI no caso, bem purinho, e de música falando sobre uma banda. Nessa temporada, com o tema gótico em específico, muito voltado para os desafios e as lutas internas desse grupo de garotas, enquanto tentam encontrar um lugar no mundo da música e enfrentam seus próprios demônios e problemas pessoais. Honestamente, eu cheguei a ver uns 4 episódios, e por mais que eu não tenha problema com o CGI, aqui não tá tão fluido quanto poderia estar, e por lidar com temas sentimentais, eu senti tudo muito supérfluo, lento demais em algumas partes, por mais que eu entenda que sim, as músicas apresentadas acabam agradando muita gente, só que o restante eu não consegui entender a sua grandiosidade. Na metadinha da lista, em quinto lugar, a Meku Takao, que na minha ela também teve presente, só que ela ficou em sétimo. Falando então sobre a doutora Meku Takao, que resolve todos os mais variados problemas, seja assassinato até supostas maldições, que nenhuma autoridade consegue. Isso porque ela é um Sherlock Holmes que captura todos os mínimos detalhes em segundos e constrói toda uma variedade de possibilidades que vai sendo destrinchada ao longo de cada episódio, o que por sua vez deixa a obra interessante, principalmente por nunca ficar estagnado em algum ponto, tá sempre seguindo a história, descobrindo mais coisas, além, claro, da própria animação, que, como já dito, tá bem bonita, principalmente em momentos estáticos que passa uma vibe muito boa. Agora, em quarto lugar, a Kuyakurei Jou Tensei Oji-san, que também entrou na minha lista, e o engraçado aqui é que a gente tem dois temas super utilizados, que é o Isekai e o Otome Game, só que foi adicionado um tiozão aqui no meio, de 52 anos de idade, que mudou tudo. Porque por mais que ele seja um otaku das antigas e entenda esse mundo, a visão de um cara mais velho, com hábitos e personalidade de tiozão, através de um jogo cheio de garotos metidos a galãs, unicórnios e tudo rosinha, transformou tudo isso em algo cômico pra caramba, ainda mais, que mostram que tudo que ele faz é por alguma referência ao seu trabalho ou por ser um paizão de família. No pódio, em terceiro lugar, Dr. Stone Science Future, mais um que também tá na minha lista. Eu não vou ficar repetindo muita coisa aqui, né? Mas de fato um anime que tá indo agora pro seu fim, continua interessante, traz uma boa comédia, uma boa animação, com personagens bem carismáticos, sendo entendível estar nessa lista. Agora, em segundo lugar, merecidíssimo também, Kusuria no Hitori Goto, esse anime que, mesmo quem não goste lá muito desse tema, foi assistir isso aqui e saiu muito satisfeito. E só quem literalmente não suporta esse estilo de história mais tranquila, ou que não gosta de animes com suspense e intrigas, pra não gostar desse. Embora todos tenhamos que admitir que tá muito bonito e em muitas partes é bem cativante. Agora, em primeiro lugar, assim como na minha lista, Medalist, uma história falando sobre o esporte da patinação no gelo, com personagens muito bem construídos, uma animação excelente para esse tipo de obra, e tudo que o cerca tem uma profundidade, principalmente a história da garotinha, que não tem como não gostar da coitadinha, que é meio chorona, mas tem vezes que é durona, é engraçada e lembra muito a Anya. E caso você não tenha visto esse anime e despertou a curiosidade de ver agora, ele tem dublado e olha, tá bem boa a dublagem, tá? Agora, além de eu querer saber qual é o seu, pelo menos o top 3 aí, melhores animes, ou que você tá gostando de ver desse início de ano, a gente também tem uma grande questão que você já deve ter percebido, que é a seguinte pergunta: cadê o anime Solo Leveling na lista dos japoneses? Pois é, ela não existe. Pra vocês terem uma ideia, nessa lista ela ficou em 19º e a média ali fica mais ou menos até 15º. E eu não tenho palavras pra descrever isso. Porque, ok, tem gente que idolatra esse anime, tem gente que odeia Solo Leveling, mas algumas coisas aqui são imutáveis. Uma delas é que sim, é uma história totalmente clichê, um mundo de dungeons, itens estilo RPG, um protagonista fraco e banana que fica forte e com cara de fodalhão. Nesse caso, como o anime não é japonês, ele não tem cara do Kirito, mas como é coreano, ele tem cara de alguém que saiu direto de um dorama.
Ele vai ficar extremamente forte, ele faz todas molharem o fio por onde ele passa, todos amam ele é o maioral, uhul, e no final todos sabem onde isso vai dar. Embora tenha uma coisinha ou outra ali que possa ser diferente. Mas beleza, principalmente pra quem já leu o mangá, sabe que a história é um baita de um clichê, né? Só que é um clichê muito bem feito, porque ela é igual a um zilhão de outras, mas é legal. A gente se importa com o Jin-Woo e vários outros personagens, cada um tem seu carisma até bem desenvolvido, as partes de ação são empolgantes, são frenéticas, sem falar que são lindas e maravilhosas, que é o grande ponto do anime, né? É tudo muito lindo, é tudo muito fluido e atinge um clímax muito bom em quase tudo que deseja entregar. E eu digo isso porque no meio das pesquisas que eu acabei fazendo, eu vi muitas pessoas comentando assim, é porque como eles têm muito acesso direto ao mangá, direto a animes, né? Tu tá no Japão lá, tu vai ver muitas obras com a mesma história e acaba se tornando repetitivo, eles não vão gostar. Tá, mas daí eu te pergunto o seguinte, qual você acha que foi o anime com maior visualização no Japão nas últimas semanas? O primeiro é Solo Leveling e depois Kusuria no Hitorigoto. E aí fica estranho, né? Você vai assistir uma coisa que, já vi demais isso, mas vou ver muito, porque eu tô empolgado pra ver, ele vai ficar em primeiro de visualização. Alguma coisa tem aí, né? E não que eu diga que ele tem que ficar em primeiro lugar, em segundo, ou precisa estar no top 3. Não é isso. Só que você vai pegar todas as obras só de janeiro em específico e você não vai conseguir colocar o Solo Leveling no top 10. Aí você tem eles enaltecendo obras isekai super meia bomba, uns clichêzão ruim com uma animação horrível que vai ter terceira, quarta, 25ª temporada. E aí Solo Leveling fica em 19º, atrás até mesmo de animes como Kisaki Kyou Iku Kara, Sentai Red Isekai e Guild no Uketsukejou desu ga. E não que esses animes que eu citei sejam ruins ou alguma coisa assim, eles têm uma nota mais baixa, eles têm alguns problemas, né? Mas é normal. Só que daí você vai me dizer que Solo Leveling é pior do que esses? Tá de sacanagem, né? Então deixa aí nos comentários qual é o seu top 3 aí, pelo menos melhores animes agora do início desse ano de 2025 e também o que você achou dessa lista pros japoneses. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força pro canal, se inscrever para não perder também nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!